paz do Senhor Jesus. Muita gente estão cobrando devocionais que eu parei por uns tempos de fazer e por muitos pedidos, né, para mim voltar a fazer as devocionais. Hoje nós vamos falar de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Uma mocidade exemplar, o tema. Nós vamos falar sobre a mocidade. 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 12, fala assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Quando falamos sobre 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, estamos diante de uma palavra que desafia especialmente os jovens a viver de forma que glorificam a Deus, né? Hoje em dia tem muitos jovens de fé que buscam a Deus, né? Mas olha aqui que fala, os jovens viveram de forma que estamos diante de uma palavra que desafia especialmente os jovens e vive de forma que glorifica a Deus. O apóstolo Paulo aconselha Timóteo, um líder jovem, a não se deixar a intimidar por causa da idade, mas mostra na naturalidade a firmeza na fé. Esse conselho continua atual nos dias de hoje. Muitos jovens, eu anotei aqui, né? Muitos jovens se destacaram no serviço cristão por viveres com seriedade, mesmo enfrentando crítica e preconceito. É sobre ter atitude que falem mais alto que as palavras, construindo respeito por meio da conduta, amor e pureza. A mensagem, o exemplo na palavra. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, a forma como você fala revela muito sobre sua fé. Paulo ensina que as palavras devem ser sempre agradáveis e sábias. Um jovem cristão não se destaca apenas pelo que evita dizer, mas pelo que comunica com amor a verdade. O exemplo no trato, Romanos, capítulo 12, versículo 10. O trato se refere à maneira como lidamos com as pessoas no dia a dia. Respeito, educação e cuidado são marcas de um coração transformado. Trata os outros com honra, é o sinal de maturidade espiritual. O exemplo no amor, João capítulo 13, versículo 35. O amor é a marca registrada dos discípulos de Cristo. Não é sentimento superficial, mas atitude prática que mostra compaixão e cuidado. Esse amor atrai edificar aqueles que estão ao redor. Exemplos na fé de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. A fé é visível na escolha que você faz, crê em Deus, obedece sua palavra, mesmo em tempos difíceis. Mostra que sua confiança não está na circunstância, mas está no Senhor. O exemplo na pureza, Salmo capítulo 119, versículo 9. Pureza não significa perfeição, mas viver com o coração limpo diante de Deus. É manter a mente, as atitudes e as relações alinhadas à palavra. O salmista afirma que o jovem purifica o seu caminho, guardando a palavra no coração. Isso exige vigilância e disciplina diária. Cultive um testemunho coerente. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não basta falar sobre fé, é preciso viver de acordo com ela. Sua vida deve ser uma prova viva do Evangelho que você prega.
Pessoas observam mais as ações do que as palavras. Seja constante na oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A oração mantém a vida espiritual firme e dá força para enfrentar pressão e tentação. Um jovem que ora regularmente demonstra dependência de Deus e sensibilidade ao Espírito Santo. Participe ativamente da obra. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 58. Envolve-se na obra de Deus é um sinal de compromisso, seja servindo em ministério, ajudando na comunidade ou apoiando outros irmãos. A disposição para trabalhar para o reino inspira os que estão ao redor. Manter-se afastado do pecado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Fugir das paixões da mocidade não é o sinal da fraqueza, mas de sabedoria é escolher caminhos que não comprometem sua comunhão com Deus. Quem se mantém limpo persevera a autoridade espiritual. Conclusão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Explicação. Conselho de Paulo para nossas vidas, a Timóteo, continua ecoando para cada geração. Ser jovem não é desculpa para viver de qualquer forma. Pelo contrário, é uma oportunidade de marcar vidas pelo exemplo. A idade pode ser pouca, mas o impacto de um testemunho verdadeiro é grande. Ser exemplo na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza, é o chamado que existe disciplina, compromisso. A intimidade com Deus ao mundo pode até desprezar a juventude, mas Deus valoriza e a usa para a sua glória. Portanto, escolha viver de forma que reflita Cristo em cada detalhe. Assim como Timóteo, você também pode ser lembrado como alguém que mesmo jovem faz a diferença e deixou marcas eternas. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E se vocês querem todo dia ou querer mais, deixa o comentário que vocês querem, tá bom? Que Deus abençoe abundantemente meus amigos do Facebook, do TikTok, do Kawaii, do YouTube, tá bom? Que Deus abençoe.